Era o ano de 1205. Francisco, o jovem filho de um rico comerciante na cidade de Assis, na Itália, vagava inquieto pelas colinas da Hungria, seu coração antes inflamado pelo desejo de batalha e glórias terrenas, agora se consumia por uma busca mais profunda. Foi então que, ao entrar na pequena e arruinada capela de São Damião, ajoelhou-se em oração diante de um crucifixo. O silêncio sagrado foi rompido por uma voz que ressoou em sua alma. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. O ano é 2013, e no fim de uma era, quando os sinos da Praça de São Pedro já aparecem a ensaiar o silêncio da despedida, é impossível não olhar para trás e revisitar a caminhada de um homem que, de um sorriso simples, de gestos firmes, desarmou as muralhas do preconceito e alargou as portas da igreja. Sim, Francisco, este é o Papa do fim do mundo. Chegou como um vendaval sobre as estruturas estáticas de uma religião. Assumiu as cátedras de São Pedro com um olhar que atravessava as convenções de um coração que ousava aquilo que os fariseus mais temem, acolher ao invés de excluir. Sim, este personagem, que para muitos foi um exemplo do mundo moderno, acolheu. Acolheu o peregrino, acolheu o exilado, acolheu o doente, ensinou as pessoas a acolher, ensinou as pessoas a serem humanos, a abrir o teu coração, assim como ele abriu as portas da igreja para o mundo, para as necessidades do mundo, nos ensinou a abrir o nosso coração para as necessidades daqueles e daquelas que necessitam de nós, das nossas mãos, dos nossos braços, da nossa voz, da nossa boa vontade, da nossa fé. Para muitos, seu pontificado foi um sopro de misericórdia em tempos de intolerância e intransigência. E, de fato, estamos num mundo de intransigentes, pessoas extremas, de pensamentos extremos, que utilizam da Bíblia como arma. Isto quando não utilizam armas justificando pela Bíblia as suas atrocidades. Necessário olhar para essas pessoas e dizer: não, você está equivocado, você está errado, e a verdade não está em você, porque a verdade, ela mostra muito mais do que aquilo que tentam empurrar ela abaixo através da força, da mentira e da falta de caridade e da verdadeira moralidade. Tanto que essa intransigência, essa intolerância para muitos leigos, padres, bispos, frades e tantas pessoas que não são católicos ou que se dizem católicos e aqueles que vêm até de outras vertentes religiosas, acabou sendo um escândalo de bondade que feriu o orgulho dos que confundem a fé como um tribunal, principalmente um tribunal de uma inquisição. Não. A bondade, o escândalo da bondade é fazer aquilo que está no nosso coração, que nos acende. Aquelas pessoas que se acendem pela bondade, não importa quantas e quantas vezes você possa ser ridicularizado, mas o que está no teu coração, o que te leva a ser bom, a fazer bondade, a dizer sou cristão na essência, ou sou um ser humano em essência, quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, você dorme o sono dos justos. E diante até mesmo da plenitude da tua vida, que todos nós chegaremos neste dia em que entregaremos a nossa vida a Deus, que a nossa entrega ela seja entrega pacífica, sem medo, sem dores, sem dúvidas. Porque eu fiz,
mesmo errando, mesmo caindo, mesmo pecando, mesmo me desviando do que é certo, eu procurei em vida fazer com que a bondade em meu coração fosse alargada às pessoas. Enquanto uns construíram muros, Francisco insistia em construir pontes. Enquanto vozes rigoristas gritavam excomunhões e condenações, ele escolhia sentar-se à mesa dos pecadores, esquecidos e rejeitados. Sim, franciscão, ele fez isso. Quantas e quantas vezes nós não vimos, através da mídia, através das redes sociais, o Papa dar suas escapadas para estar no meio dos indigentes, dos famintos, dos moradores de ruas. Não era inédito Papa Francisco se vestir de um padre comum e, junto de um ou dois assessores, ir para as ruas de Roma no encontro dos moradores de rua. Novamente, foi um escândalo. Por quê? Porque a pompa papal não permite. A pompa dos interesses não permite. A pompa do individualismo não permitia esse tipo de coisa. E sabe de uma coisa? Ao renegar essas pompas todas, ele nos ensinou que a simplicidade ela faz com que nós vivamos mais livres, mais leves, menos pesados de uma série de obrigações que, no fim das contas, não geram nada. Absolutamente nada. A não ser peso morto a ser carregado. Já, é claro, né, aos fariseus dos tempos modernos, esses torceram o nariz quando Francisco lavou os pés de presidiários, de muçulmanos, de mulheres. Ficaram perplexos ao verem Francisco abraçar transexuais, gays, acolher divorciados e insistirem que a igreja fosse um hospital de campanha e não um clube de perfeitos e retocados. Sim, uma religião, uma fé, não importa se você é cristão católico ou protestante, se você é muçulmano, se você é um bandista, se você é candomblessista, se você é espiritista, seja qual for, taoísta, shintoísta, a tua fé, a tua igreja, a tua congregação, o teu grupo religioso, os seus irmãos e irmãs que congregam, eles têm que estar sempre olhar como se fosse um hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? Aquele local onde curam-se feridos. Primeiro acolhe e curam-se os feridos. E quais são os feridos do mundo moderno? Quais são as dores do mundo moderno? Quais são as mortes que o mundo moderno anda proporcionando e que precisa de hospitais de campanhas humanos, humanitários, repletos da espiritualidade, seja de qual seja a sua vertente religiosa, mas cheios desta espiritualidade para dar amor, carinho, atenção. É óbvio que eles irritaram-se ao ouvir Francisco dizer que preferia uma igreja acidentada, cheia de lamas nos pés, mas em movimento, do que uma igreja doente por ficar trancada em si mesma e seu jeito imutável. Por quê? Porque os poderes que negam liberdade, que negam igualdade, os poderes que lutam pela separação, lutam para que governos sejam sempre sempre para minoritários, governos que abraçam os milionários e chutam os miseráveis, representantes de instituições que lambem os pés dos bilionários, mas torcem os narizes para os humildes. Instituições, organizações, indústrias, mega indústrias que brindam o exagero da riqueza e escarnecem da desgraça alheia. Para isso, Francisco levantou-se e disse que nós precisamos estar sempre em movimentos. Esse movimentar-se é estar junto de quem precisa, ajudar a levantar os que estão caídos, a alimentar os que estão famintos, a ajudar
a gritar pela verdadeira justiça, não por uma justiça manipulada pelo poder do dinheiro e pela corrupção da política. Francisco levanta e, junto com aqueles, nessa opção de caminhar com aqueles que são os últimos a amar por opção essas pessoas, ele faz reflexo não apenas do grande São Francisco, mas do próprio Cristo. Sua capacidade de ouvir antes de julgar foram, sem dúvidas, Francisco sua maior heresia diante dos puritanos dos dogmas modernos. Quantas pessoas hoje estão com a boca cheia de falsas verdades, mas com os ouvidos tampados para as pequenas verdades, para as verdades que realmente fazem a mudança. Estamos na época, nos períodos de que as fake news da vida incendeiam nossos ouvidos, queima nosso coração, afia nossa língua. E as verdades que deveriam realmente estar na nossa boca, elas são sufocadas, estão amordaçadas, acorrentadas, porque a verdadeira verdade, ela não dá lucro, ela não ganha campanhas políticas, ela não faz multinacionais tornarem cada vez mais bilionárias. Cuidado. Francisco foi aquele que realmente mostrou que a verdadeira verdade é aquela que muda, que transgride todas essas mentiras e mostra de maneira clara, cristalina, a verdadeira verdade que vem de Deus. E a verdade que emancipa, a verdade que salva, a verdade que muda todas as coisas. Todas as coisas, inclusive até mesmo os dogmas do capitalismo doente. Francisco se escandalizou ao lembrar-lhes o que é óbvio, que Cristo não veio pelos que estão curados, mas pelos que vivem doentes. E por isso, quando Francisco for embora, ele levará consigo o amor de quem lhe sentiu finalmente visto, olhado, e vai sepultar com ele a rejeição dos que sempre preferiram o peso da lei do que a leveza da graça. Prefira, gente, a leveza da graça. Assim como Francisco fez, e fez com que todas as pessoas, de modo geral, chegassem a olhar uns aos outros pela graça, pelo amor incondicional, pela gentileza, pelos direitos sociais, pelos direitos de se viver e ser humano na sua dignidade. A despedida que Francisco nos dá não será o fim de sua revolução santa, mas o início da sua lenda. E parte sabendo que abriu caminhos, ainda que tenha sido pisoteado, e por isso ainda tenha até sido escarnecido e crucificado. E nós talvez ficamos menos fariseus, ou talvez mais humanos, e certamente mais conscientes de que Deus é amor. Aliás, é a única ortodoxia correta, verdadeira, é que Deus é amor. Qualquer outra coisa além disso é procurar nos cegar, nos deixar surdos e mudos diante da vergonha que está sendo o mundo em abraçar tudo que nos afasta de nós mesmos, das pessoas com quem nós convivemos e, no fim, do próprio Deus. Seja qual for a sua religião, se aquele que está à frente da sua religião, da sua boca, saem palavras de separação, de dúvida, de medo, de raiva, de estupidez, ele não está congregando você a Deus. Ao contrário, ele está te afastando de Deus. Porque o próprio Cristo ele veio. Lembre-se, por que Cristo foi condenado? Ele não foi condenado porque ele disse ser filho de Deus. Ele foi condenado porque ele andou com pecadores. E quais são os pecados que nós somos condenados hoje pela nossa sociedade? Porque nós não somos amantes do dinheiro? Porque nós preferimos muitas vezes
a distribuição de renda para que todos tenham dignidade? Esse é o nosso pecado. Nosso pecado de que todas as pessoas possam ter, através de um governo justo, um governo humanitário, saúde de qualidade e gratuita para todos, que todos possam ter sua casa, que todos possam ter seu trabalho. Esse é o nosso pecado? Ou o verdadeiro pecado é aquele que ama o dinheiro acima de todas as coisas, porque esse dinheiro pode comprar luxos, pode comprar grifes, pode comprar mansões, pode comprar carros de luxo, mas se esvazia-se de quem ele realmente é. E no final do percurso da vida, porque ele também vai ter um fim, assim como qualquer outra pessoa, que ele vai se apresentar diante de Deus eterno. Quais são as suas obras enquanto vida que serão apresentadas diante de Deus? Fica para mim e para você, na sua crença, na sua fé, seja qual ela. No dia de que você olhar na sua face, estiver face a face com Deus, quais serão as suas obras que você irá apresentar? Lembre-se, queda todo mundo vai ter. Todo mundo cai, todo mundo peca. É preferível passar a vida inteira caindo, mas querendo acertar, do que simplesmente não fazer nada. Porque se você não faz nada, é o nada que você vai apresentar diante de Deus. Seja qual for a sua crença. E por fim, não menos importante, nós agradecemos, eu agradeço a esse Francisco do século XXI, e que a história lhe faça justiça ao Papa que ousou amar e escolheu respeitar e aceitar o outro sem medo. Francisco se vai. Seu legado fica. Seus ensinamentos ficam. Vai ficar. Assim como Martin Luther King, assim como Ganges, assim como o próprio Buda, Siddhartha Gautama, e tanto outras pessoas deixaram seus legados para o mundo. O próprio Cristo, né? Muito mais do que um legado, é a inspiração de vida para muitas pessoas, para bilhões de pessoas. E eu fico aqui a pensar qual é o legado que você vai deixar. Você não precisa ser um papa, você não precisa ser um grande líder religioso, um presidente, um grande empresário mundial. Qual é o legado que você vai deixar aí onde você está? Porque você vai passar assim como eu. Mas qual é o legado que você vai deixar? Para os teus filhos, para os teus amigos, para aqueles que estão convivendo com você. Que ao lembrar do teu legado, vão lembrar de você. E é assim que nós nos fazemos imortais. Nós somos imortalizados não apenas no nome, mas nas nossas obras, nos nossos trabalhos, nos nossos serviços. Por isso que Francisco do século XXI, ele entra e será, com certeza, irá entrar para a história como um divisor de águas. Um homem que soube olhar o seu tempo e fazer no seu tempo a tua voz de mudança. Lembre-se que eu falei para você que o seu tempo é o tempo que você está vivo. Não importa qual seja a sua idade. Não importa se você é novo, se você é velho. Importa é que você está vivo, você está respirando. O que você está fazendo para mudar o mundo? Eu acredito que Francisco, o exemplo de Francisco, do Santo Padre, o Papa, é justamente isso. O que nós estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? A ele foi dado um tempo. Ele soube fazer muito bem com o tempo que foi lhe dado. E está aí o legado. Seu sucessor terá uma imensa de um legado. E você? Qual é o legado que vai ficar? Que você irá deixar de herança para os que vierem depois de você. Seja na tua família, seja no teu bairro, na tua cidade. Grande é e foi Francisco.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.